Em nosso mundo hiperconectado, uma queixa comum de muitos pais é que seus filhos ficam um tempo demais nos seus celulares e videogames, que estariam viciados no digital. Mas pelo menos parte desse problema se deve ao fato de que esses mesmos pais usam a tecnologia de maneira excessiva. Pesquisa recente da empresa de cibersegurança Kaspersky deixa clara a relação direta entre o tempo de uso de aparelhos digitais pelos pais e por seus filhos. O levantamento ainda aponta que os primeiros têm dificuldade de seguir os limites que eles mesmos determinam aos pequenos. Agora, atire a primeira pedra quem nunca ficou nas redes sociais mais tempo que deveria. O que deve ser entendido é que isso pode causar prejuízos a adultos e crianças, mas que é possível usar o mundo digital sem extrapolar os limites. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano passado com mais de 11 mil adultos que moram com crianças de 7 a 12 anos. Foram entrevistadas pessoas de 19 países, inclusive do Brasil. O objetivo foi verificar como hábitos digitais dos adultos podem influenciar as crianças e vice-versa. Dos entrevistados, 60% temem que seus filhos fiquem viciados em jogos, mesma porcentagem dos que se preocupam com privacidade e segurança e como esses equipamentos afetarão mental, física e socialmente os pequenos. Mas, contraditoriamente, 61% das crianças ganham seus primeiros dispositivos digitais entre 11 e 12 anos de idade, sendo que 11% têm acesso antes de completar 5 anos. Conversei com a psicóloga Katsuniga, que é integrante do JANOS, o Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC de São Paulo, e ela me disse que muitos pais dão esses aparelhos a seus filhos, mesmo ainda bem pequenos, para que eles fiquem quietos, né? Ela explica que mais importante que palavras são os comportamentos dos próprios pais. Não adianta, por exemplo, os pais reclamarem que as crianças usam aparelhos eletrônicos durante as refeições, se eles mesmos fazem isso. De fato, a pesquisa mostra que nas famílias cujos pais usam seus celulares enquanto estão à mesa, os filhos ficam 39 minutos online a mais que a média. E nota, Fabiano Tricarico, diretor de consumo da Kaspersky na América Latina, explica que, abre aspas, a educação infantil deve começar com uma autoavaliação e uma reflexão sobre que tipo de ser humano nós, como pais, queremos formar e o que nós mesmos fazemos para sermos dessa forma. Fecha aspas. Segundo o executivo, os adultos precisam ver o ambiente digital como uma extensão de nossas vidas e não como um espaço à parte. Pelo levantamento global, 61% dos pais acham que nem sempre são um bom modelo em hábitos digitais. Entre os brasileiros, 58% acham difícil serem a inspiração para as crianças. Por exemplo, 72% dos pais de todo o mundo relatam que enviam mensagens de texto durante conversas presenciais, não? Mas só 10% aceitam que seus filhos façam isso. Ainda assim, 95% dos pais dizem, pelo menos, incentivar comportamentos positivos em sua casa, como, por exemplo, não permitir que equipamentos digitais sejam levados para a cama, o que é adotado por 55% deles. Além disso, 54% dizem estabelecer regras que se aplicam não apenas às crianças, mas a toda a família. No Brasil, isso é feito por 47%. Uma das conclusões mais importantes do estudo é a correlação entre o tempo de uso de dispositivos digitais entre os pais e os filhos. Veja só, os 18% dos pais que usam os aparelhos menos de 2 horas por dia inspiram 29% dos filhos a fazer o mesmo. O grupo mais numeroso é o das pessoas que usam de 3 a 5 horas por dia, que responde por 48% dos pais e também dos filhos. Entre os que usam entre 6 e 8 horas diárias estão 23% dos pais e 17% dos filhos. Bom, nada disso chega a ser exatamente uma surpresa, não é mesmo? Crianças aprendem por imitação e os pais são seus principais modelos. Logo, o comportamento online das crianças deriva do dos adultos, né? Um ponto crucial é, portanto, entender por que os adultos estão ficando tanto online. Mesmo quem trabalha com o meio digital e entende os mecanismos dos algoritmos, acaba às vezes
passando do ponto, né? Eu conversei também com a Fernanda Nascimento, que é diretora da agência Stratlab Inteligência Digital, e ela me disse que quando não controla racionalmente o que está fazendo, no impulso, acaba indo para a rede, isso no tempo livre dela, né? Ela sente que as redes estão ocupando então o seu tempo livre mais do que gostaria e que quanto mais a gente consome, mais a gente quer consumir, não? E veja só, segundo a edição 2022 da pesquisa Global Digital Report, organizada pelas consultorias Hootsuite e We Are Social, o brasileiro é um dos povos que fica mais tempo em redes sociais no mundo. São 3 horas e 41 minutos todos os dias, em média, contra uma média global de 2 horas e 27 minutos. Kátia explica que a medida do excesso se dá quando estar nas redes sociais começa a atrapalhar outras atividades do cotidiano. E segundo ela, a internet é sedutora, não? Porque as redes sociais foram feitas para estimular a produção de dopamina pelas pessoas, né? Para nos dar prazer efetivamente, né? E é por isso que a gente usa cada vez mais, não? O que pode causar uma dependência se a pessoa não se policiar, não? E a Fernanda concorda, ela disse que ali, ela, nas redes, não, ela está dentro de um espaço que ela conhece. E isso lhe dá algum tipo de segurança que não reconhece racionalmente qual que é, mas ela sabe que emocionalmente isso está instalado ali, não? Se esse uso excessivo pode ser angustiante para um adulto, nas crianças pode até impactar seu rendimento escolar, não? A Kátia diz que elas podem ainda se tornar, as crianças, não se tornar irritadas, impacientes e até querer sair menos de casa e interagir com outras crianças de maneira presencial, preferindo fazer isso online. Ela explica que não adianta simplesmente proibir o uso de recursos digitais pelas crianças, porque elas vão encontrar uma maneira de burlar restrições que forem muito estritas, né? Ao invés disso, os pais devem passar mais tempo com os pequenos, também acompanhando o que eles estão fazendo aí no mundo digital, sim, e mostrando que há opções interessantes fora dele. Tem que dar as opções também, né? A dica é que eles devem convidar os seus filhos, os pais, né, têm que convidar os seus filhos a fazer, por exemplo, atividades ao ar livre, a ler livros junto com os filhos, né, ou fazer coisas que estimulem as crianças a perceber que isso também dá prazer. Os próprios adultos devem fazer mais atividades concretas para não perder o controle diante das redes sociais. A Kátia diz que não adianta simplesmente desligar os aparelhos, né, porque isso pode resultar em uma sensação de que estar deixando de saber algo importante, né? Aquela famosa síndrome conhecida pela sigla em inglês FOMO, né? Ou seja, medo de estar perdendo algo, né? Traduzindo para o português. Contra isso, a pessoa deve resgatar aquilo que ela gosta, como, por exemplo, trabalhos manuais, não, caminhar, cozinhar, praticar esportes, enfim, cada um com o que gosta, não? Algo que, segundo a Kátia, essa pessoa tem que gostar de fazer, não? E se sinta imersa naquilo. Porque, segundo ela, quando a gente está focado no que gosta, deixa de lado outras coisas, até mesmo a necessidade premente de estar nas redes sociais. Aliás, nessa semana, a Fernanda prestou mais atenção para ficar menos nas redes sociais e ela disse que ela conseguiu e que ficou bem melhor, né? Segundo ela, menos estressada, menos nervosa, menos cansada. É isso aí, meus amigos. E você? Acha que está usando as redes sociais mais que deveria, talvez, não? Se for o caso, como que isso tem impactado o seu cotidiano? E como você acha que isso pode influenciar seus filhos, se é que você tem filhos, né? Se você sente que precisa de qualquer ajuda nesse sentido, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer auxiliá-lo nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!